queria falar sobre lógica. Por isso o tema, a dialética da lógica perfeita. Porque a lógica, ela já é perfeita se for bem usada, né? As pessoas não sabem ou confundem o que é lógica. Lógica não é uma verdade absoluta, mas é uma possível verdade, nem sempre provável. Porque imagina que uma pessoa diga assim, eu vou voar. Aí alguém diz, é verdade ou não? Depende. Não, não depende. Existe uma possibilidade que a pessoa possa voar, né? Então, é possível. Então, isto é lógica. E isso é lógica perfeita. Agora, se a pessoa vai voar ou não, isso aí é outra coisa. O importante é que ela pode voar. A pessoa pode voar. E eu queria mostrar para as pessoas uma forma de ver a realidade e não colocar simplesmente conceito na interpretação. A gente pode usar a lógica para saber se alguma coisa tem fundo de verdade ou não. Por exemplo, alguma coisa do passado que a gente traga para o momento presente, ela não tem provas. Um fato, um ato, não tem provas, né? Se tiver provas, ela não é passado, ela é presente. Então, como um livro, por exemplo, a Bíblia, as pessoas eles querem interpretar a Bíblia como se fosse história. Não teria razão de ser. Qual é a lógica que teria um livro de tanto tempo que traria um ensinamento ter simplesmente histórias, né? Então, eu falei para uma pessoa que o significado da palavra, da inscrição INRI e a cruz, e essa pessoa achou que eu estava errado porque ela conhece o lado histórico. É onde as pessoas colocam conceitos, né? E não teria lógica um livro como esse trazer simplesmente histórias, né? Tem que ter algum significado. Então, tu dá o significado para uma pessoa, significado lógico, e a pessoa diz assim, mas isso aí é a tua opinião. Aí como é que tu explica para essa pessoa que uma lógica não é uma opinião? Uma lógica é uma possível verdade. Não quer dizer que seja exatamente aquilo que vai acontecer, mas é que existe possibilidade de acontecer. Tu sabe quando uma coisa não tem lógica, é quando ela foge daquilo que é possível acontecer. Quando se fala em lógica, a gente vai passar lógica para alguém, a gente conta com um pingo de inteligência que essa pessoa tenha, né? Porque no caso da pessoa assim, por exemplo, a pessoa fala do milagre, diz que uma pessoa se cura de alguma coisa, não precisa ser milagre. Curar é lógico, as pessoas podem se curar porque a gente sabe que existe cura. O que seria ilógico? Imagina se uma pessoa perdeu uma perna e aí alguém diz assim, vai acontecer um milagre, ela vai ganhar uma perna. Isso não é lógico. Não é lógico porque dentro daquilo que a gente conhece, dentro do conhecimento, quando a pessoa sabe o que chama de ciência, né? Não existe uma possibilidade disso acontecer, né? E por quê? Porque nunca aconteceu, não pode acontecer, é contra a própria lei da natureza, né? Então a gente sabe que isso é um absurdo, que isso é ilógico, porque não tem um fundo, não tem uma base. E as pessoas que não têm noção, elas preferem acreditar em alguma coisa, é muito mais fácil acreditar do que buscar uma realidade. E para acreditar, não precisa ter inteligência, não precisa ter lógica, não precisa ter nada. Simplesmente acreditar, mesmo que essa crença dure uma vida e não se torne realidade, porque é só crença. Então, a pura crença não tem lógica, não tem uma possibilidade de acontecer. Por exemplo, mas nem toda crença. Eu poderia acreditar em alguma coisa. Se alguém me dissesse assim, amanhã vai chover, eu posso acreditar, porque dependendo, existe uma possibilidade de chover amanhã ou depois da manhã, é uma coisa que é real, uma coisa que pode acontecer. Então eu posso aceitar aquilo, não é simplesmente uma crença, é uma coisa que eu acredito porque pode acontecer, tem possibilidade. Então o lógico não é aquele que não acredita em nada. Eu posso acreditar em muitas coisas, só eu não posso acreditar naquilo que não tem uma conotação lógica. Tem pessoas que leem livros e acreditam nos livros quando aquilo que elas acreditam ser verdade combina com aquilo que ela aceita ou que convém a ela. Então não precisa nem ser lógico. E quando alguém coloca uma lógica, mostra assim que aquilo não pode ser,
A pessoa às vezes se recusa a acreditar porque ela não pode admitir que ela esteve errada durante tanto tempo. Uma pessoa que se intitula filósofo, num vídeo do YouTube, alguém perguntou para ela quando um livro de autoajuda ele tem respostas iguais para qualquer pessoa. E aí perguntaram para ele, né, o que acontece quando essas respostas não combinam com aquilo que a pessoa precisa, né? E aí ele não soube responder nada. E eu daria a primeira explicação. Ele não soube responder porque na realidade ele não é filósofo. Ele só é doutrinado por uma regra, por uns conceitos chamados filosóficos, né? E ele não saberia responder. E a resposta é bem simples. Quando uma pessoa precisa de uma resposta, essa resposta não pode vir de outra. No caso, um filósofo ou um psicólogo, ele não dá uma resposta para uma pessoa que precisa. Porque se ele der a resposta, ele dará a sua resposta. E a pessoa precisa da própria. Então, o que se faz? A gente não precisa nem saber o problema da pessoa. A gente induz essa pessoa, mostra para ela como ela consegue buscar a sua resposta. Porque aquele que dá respostas iguais para todos, ele não consegue aceitar, não consegue acertar porque para cada pessoa existe uma resposta específica. Não existe duas psiques iguais. Então a psicologia convencional, ela não tem lógica, porque ela não sabe exatamente o que uma pessoa precisa. Então, ela normalmente dá um lenitivo, mas não ensina a pessoa como destruir uma coisa que tem erro ou conservar uma coisa que é correta, né? Então, a lógica se baseia justamente nisto. A gente nunca pode dar respostas para aquilo que não conhece. Se uma pessoa tem uma pergunta que é íntima dela, eu não posso ter a resposta para ela, porque a pergunta é dela. Eu tenho respostas para as minhas perguntas, ou pelo menos eu busco. Até tem alguma coisa a ver com lógica, quando as pessoas falam sobre poder da mente, quando falam sobre os mistérios da mente. A mente não tem poder, a mente é só um veículo. É um veículo de manifestação dos defeitos ou da consciência de alguém, e ela não tem mistério. E por que não tem mistério? A gente sempre procura resolver os mistérios da mente alheia. Se cada um procurasse resolver os da sua mente, é o que ela conhece. A gente conhece como funciona a própria mente. Só que a mente dos outros é mistério para a gente. E por que o ser humano se preocupa sempre em buscar o mistério da mente dos outros, esquecendo da própria? Aí no fundo a própria mente da gente se torna um mistério, porque a gente não se preocupa em conhecer ela. Se preocupa em conhecer somente a mente alheia. Entendeu?